Então o anjo tocar, anunciando a volta do Filho de Deus. A lei da gravidade não impedirá aquele que é salvo de subir para o céu. Em algum Olá pessoal, meu nome é Rosinaldo Santos de Jesus, eu sou recém-convertido pela graça de Deus e pela misericórdia. Estou aqui mais uma vez com muita alegria para falar um pouco para vocês a respeito que eu considero o assunto mais importante da humanidade. Principalmente, amados, quando nós vivemos nos últimos dias, quando nós vimos no noticiário da televisão, os últimos acontecimentos, as tragédias que estão acontecendo no mundo. Isso demonstra uma única coisa, que os sinais que Jesus relata na Escritura Sagrada, que antecede, que se aproxima da chegada dele, estão acontecendo. Visivelmente, a cada dia vemos as guerras, os terremotos, as contendas, as doenças que o médico não consegue diagnosticar. Recentemente, amados, vimos aí a gripe suína. A cada tempo, nós somos surpreendidos por uma coisa nova, uma coisa absurda. Mas isso demonstra que Jesus ele está voltando, porque ele mesmo diz na palavra dele, quando estivesse próxima da sua vinda, que ia ter sinais. Que sinais são esses? Esses sinais que a cada dia nós estamos vendo, estamos contemplando. Pai contra filho, filho contra pai, guerras em todos os lugares, nação contra nação, reino contra reino. Por causa da iniquidade, o amor de muito está se esfriando, e é o que nós estamos vendo aí a cada dia. As pessoas já perderam a afeição natural pelas outras. Há muito desamor. Na medida que a tribulação aumenta, que a vinda de Jesus se aproxima, a maldição aumenta, o tormento a cada dia, amados, aumenta. Eu vou ler aqui o versículo da palavra de Deus que se encontra no livro de Marcos, no capítulo 13, no versículo 26, que diz assim: E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Meus queridos, eu vou ler mais uma vez, que eu julgo essa passagem ser muito importante, uma vez que ela fala verdadeiramente aos nossos corações. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos, desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bem, amados, a vinda do Filho do Homem, como eu falei anteriormente, está próxima. É uma certeza. Os sinais se cumprem. Mas eu gostaria de frisar aqui o versículo 27, que diz: E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos da extremidade da terra até a extremidade do céu. Bem, amados, a Escritura Sagrada ela é objetiva quando ela diz que Jesus vem buscar os seus escolhidos. E quando a gente começa a refletir que escolhidos são esses, a palavra escolher é selecionar, significa selecionar. Então ele vai selecionar os seus escolhidos. Que escolhidos são esses? São aqueles que estão lavados e remidos pelo sangue de Jesus. São aqueles que renunciaram ao mundo e hoje têm uma vida com Cristo. Aqueles que estão amando mais a Deus do que o mundo, porque a própria palavra de Deus ela diz que aquele que é amigo de Deus se constitui inimigo do mundo, mas aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Jesus diz assim: Eu sou o caminho e sou a verdade e sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas é muito importante, meus queridos e amados, deixar uma coisa bem clara, que todas essas coisas que eu relato não é pregando uma religião. Por que aqui não é pregando uma religião? Porque o próprio Jesus, ele quando veio aqui na terra, ele não veio pregando uma religião. Ele não veio se autodenominando, se dizer pertencer
a uma determinada religião. Nem tampouco aconselhando que alguém seja budista, islamista, que alguém seja catolicista. Não, ele veio pregando o evangelho. Ele veio falando a respeito do seu Pai, dos mandamentos do seu Pai. Ele também diz na sua palavra que ele veio não para falar dele mesmo, mas de quem enviou ele. Que nós a cada dia possamos nos desprender do espírito de religiosidade e começamos a ir em busca do verdadeiro evangelho. Eu não estou dizendo para você, nem estou querendo aqui fazer propaganda de uma placa de igreja, mas o que eu estou querendo dizer é que você vá a uma dessas igrejas que pregue na íntegra o evangelho de Jesus Cristo. Você tem que ir para uma igreja que pregue que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que você tem que se render aos pés do Senhor e confessar Ele como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque, como eu acabei de dizer anteriormente, Ele diz: eu sou o caminho, sou a verdade e sou a vida. Ele não diz que o caminho é X religião. Não, Ele diz: eu sou o caminho. Então que você vai em busca de Jesus. Ele diz na palavra dele também que aquele que o confessa diante dos homens, ele o confessa diante do Pai. Mas aquele que o nega diante dos homens, ele o negará diante do Pai. E você deve estar se perguntando: mas confessar ele diante dos homens como? Talvez você disse que tem fé em Deus. Algumas pessoas atualmente dizem: não, eu acredito em Deus, eu tenho um Deus na minha vida. Mas não é só isso. Não é só isso, amado. Você tem que ter uma vida com Deus. Porque você tem que confessar Deus como seu Salvador, Jesus como Salvador. A palavra de Deus diz: todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Há uma necessidade do ser humano se converter em Jesus. Mas por quê? Por que há essa necessidade? Porque, como eu já disse anteriormente, todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus. Nós somos descendentes de Adão e Eva. Eu sou pecador porque meu pai pecou. Meu pai é pecador porque o pai de meu pai pecou. O pai de meu pai é pecador porque o pai de meu pai pecou. E aí você vai regressando no tempo e vai chegar em Adão e Eva. Então há uma necessidade muito de você se converter em Jesus. Jesus, ele está voltando, amados. A palavra de Deus diz que o Deus desse século já cegou o entendimento de muitos. Que a cada dia possamos ter uma vida ligada com Deus. Não buscando uma religião, mas sim indo ao encontro de Jesus, o Salvador da humanidade. Ele que salva, transforma, muda a vida do homem. Se eu for contar para vocês um pouco do meu testemunho, um dia não vai dar. É muito longo. Mas o que eu quero dizer é que Jesus me salvou, tirou eu do lamaçal do pecado, aonde eu estava nesse mundão aí, onde só me trazia prejuízos. E pela graça e pela misericórdia de Jesus Cristo, hoje eu estou aqui muito alegre, servindo a Ele, porque eu sei que há uma recompensa grande. Há uma recompensa para cada aquele que servir a Deus. Qual a grande recompensa? A vida eterna. A palavra de Deus diz: não junteis tesouro na terra, onde as traças e o ferrugem consomem, e os ladrões vêm, minam e roubam. Mas sim ajuntai tesouro no céu, onde nem as traças, nem a ferrugem, nem os ladrões vão minar e vão roubar. O nosso tesouro está no céu. Eu agradeço muito a oportunidade, porque... Qual a mensagem que você tem para dizer para o jovem de hoje, encerrando aqui nossa entrevista com você, qual a mensagem que você passa para o jovem de hoje, o jovem que ainda não se converteu, que está buscando a Deus? A mensagem que eu tenho para passar para esses jovens é que a melhor coisa que pode acontecer na vida do jovem hoje da atualidade é ele se converter em Jesus Cristo. Ele renunciar a esse mundo aí que não tem nada para oferecer, até porque a palavra de Deus diz lá em João, no capítulo 10 e no versículo 10, que o ladrão veio senão a roubar, a matar e a destruir, mas Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Mas o ladrão, quem é o ladrão que veio para roubar, matar e destruir? É o inimigo, é o diabo. Para você ter uma ideia, você liga a sua televisão e o que você vê é jovens, muitos novos ainda, terem sua vida ceifadas pelas drogas, pela criminalidade. Então é muito triste. Uma vez que eles estivessem servindo a Deus, eles estariam